Boa tarde, pessoal. Vamos agora começar mais uma aula. A gente vai fazer aqui a discussão de um caso clínico, certo? Caso clínico número 1. Foi atendido no hospital veterinário um cão, sem raça definida, 4 anos de idade, pesando 14,5 kg, com um péssimo estado corporal, certo? Lembrando que essa linguagem é a linguagem que estava escrita exatamente assim no relato do caso que eu peguei, certo? O que a gente deveria estar falando não é, péssimo estado corporal, e sim dar um número para o score corporal desse animal. Se ele estava em péssimo estado corporal, então eu já posso dizer que ele estava caquético, é uma interpretação, certo? Então, péssimo estado corporal não é uma expressão muito técnica para se colocar em um relato de caso. Continuando. O tutor relatou que o animal não conseguia se levantar e tinha dificuldade de deglutição, logo após ter saído de casa, certo? Ou seja, ele foi dar um passeio, andou na rua, quando voltou estava tendo dificuldade de levantar e dificuldade de deglutição, certo? Foi feito um exame físico, onde se observou paralisia flácida dos 4 membros, fraqueza facial, protusão de língua, midríase, dor profunda e superficial presentes, temperatura corpórea de 39,8 graus Celsius, vômito, vocalização, taquicardia, preservação de movimentos de cauda, tá? Aí vamos começar as perguntas. Midríase, o que significa? Ninguém sabe? Dilatação da pupila, tá? Dilatação da pupila, não é do globo ocular, é a pupila, ok? É o ponto pretinho lá no meio do olho, é só ela, tá? Essa temperatura de 39,8 graus Celsius é uma temperatura alta, normal, baixa? Qual é o padrão da espécie? Alta. Isso, tá alta. E aí lembre-se que o seguinte, a temperatura do cão, tá? Quando você eleva meio grau, mais ou menos, a consequência normalmente é pior do que o pior para o ser humano, tá? As proteínas tendem a começar a se desnaturar mais rapidamente. Então, a temperatura de quase 40 graus em um cão tem um pouco mais de gravidade do que se comparado com um humano, certo? É como se fosse uma criança. Uma criança, o aumento de temperatura normalmente é mais grave do que num adulto. A mesma coisa aqui, ok? Então, vamos continuar. Foi solicitado hemograma e bioquímico. Pelo que eu estou vendo aqui, a ALT, ST, ureia, creatinina, proteína total e albumina, ou seja, estavam querendo ver como é que estava o fígado e o rim desse animal, tá? Foi administrado penicilina e fluidoterapia com soro fisiológico. Nos exames complementares de hemograma bioquímico, não demonstrou nenhuma alteração significativa. E aí a gente tem essas imagens aqui, tá? O animal deitado, com a midríase bem evidente, e eu acredito que essa imagem era para mostrar a vocalização, certo? Então, diante desse caso aqui, qual seria a primeira suspeita de vocês? Podem abrir o microfone para falar, viu? Não está aparecendo a imagem. Está aparecendo agora? Ok, então, um momento. Então, a gente tem uma primeira suspeita aqui, que é polirradiculoneurite idiopática aguda. Por que você achou que era essa uma possibilidade?
Tá, tem uma segunda opção aqui, mas vamos ver a primeira. Beatriz, por que você achou que era essa? Por causa da paralisia. Ok. Então aí a gente precisa fazer diagnóstico diferencial. Que outras doenças podem se apresentar em cão, certo? Com um tempo de evolução rápido, de aproximadamente 24 horas, o animal foi passear, quando voltou começou os primeiros sintomas, tá? E aqui tem uma segunda opção, botulismo, tá? Vocês mesmos já estão dizendo que não é muito comum em cães, mas aí vamos ver os detalhes aqui do caso, certo? Ele tem paralisia, protusão de língua, midríase e vocalização. São sinais neurológicos bem característicos de botulismo, certo? Tanto em pequenos animais como em grandes animais a gente tem essa paralisia flácida, essa protusão de língua, elas são bem presentes. E aí, como é que poderia ter esse animal se infectado com o Clostridium e a toxina desse Clostridium para que gere o botulismo? Como é que vocês acham que aconteceu isso? Comeu algo na rua. Exatamente. A chave aqui é que ele foi passear. Isso, ele teria que ter contato com a gente, ou no mínimo com a toxina, certo? Contato direto. Então, foi relatado aqui que ele foi passear na rua, tá? Eu, obviamente, omiti essa parte do caso para poder dificultar um pouco para vocês, mas no relato do caso, foi relatado também pelo proprietário que ele estava passeando, esse animal se distanciou um pouco, estava remexendo no lixo e comeu parte de uma carcaça de resto animal que já estava meio apodrecida, certo? E aí a gente sabe que esse material orgânico em decomposição, ele é um meio de cultura perfeito para que as bactérias do gênero Clostridium se desenvolvam, inclusive a bactéria do botulismo, que é qual? Clostridium botulinum, exatamente. E aí, quais são as toxinas que geralmente desencadeiam o quadro de botulismo? A gente sabe que é o Clostridium botulinum que desencadeia o botulismo, mas aí a gente precisa da presença da toxina também. E aí eu perguntei qual é essa toxina. Ninguém lembra? Ninguém vai usar o amigo Google? Tem várias, muitas. Ok, estou operando. Exatamente, é praticamente o alfabeto todo, sendo a tipo C a mais comum em carnívoros. Muito bem. E aí eles usaram penicilina nesse caso. Esse tratamento vocês acham que foi correto? Independente da dose, não vamos olhar a dose aqui, certo? Mas o fato de estar usando a penicilina, ele é um tratamento adequado? Repito,
Eu disse aqui que eles trataram com penicilina, tá? Não vamos olhar a dose para ver se a dose estava correta ou não. Eu só estou perguntando se usar penicilina foi uma boa alternativa. Se é algo que vocês fariam. Sim, é algo que eu faria também. Sim? Mas, diante desse quadro, vocês acham que o prognóstico desse animal é bom, ruim ou reservado? Vocês acham que ele tem grande chance de se curar? Vocês acham que ele tem pouca chance de se curar? Ruim, exatamente. Todo prognóstico de botulismo, principalmente quando já tem sinais nervosos muito bem instalados, como aqui no caso, é ruim. Porque o tratamento é difícil, para ele responder vai ser mais difícil, porque vai ter que, primeiro, eliminar a bactéria e arrumar alguma forma de neutralizar a toxina, que é muito difícil. Então, o prognóstico em caso de botulismo sempre é ruim, tá? E que aqui, no caso, esse animal recebeu esse tratamento inicial, no caso, foi relatado que ele foi para casa, chegou em casa, teve uma crise convulsiva e faleceu, certo? E aí o proprietário escolheu não encaminhar ele para necrópsia, por isso que a gente não tem aqui, provavelmente, o relato da necrópsia, as possíveis alterações que foram encontradas. Há alguma dúvida? Então, muito bem. Vamos para o próximo caso.